Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho discutiam quem era o maior. Sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando, disse: quem acolher em meu nome, uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe estará acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos ensina, se nós quisermos entrar no reino de Deus, devemos ser uma criança na mão de Deus. Porque a criança aprende com o pai e a mãe, aprende com mais velhos, todas as coisas elas vão aprendendo ao longo da sua vida. E ela se coloca nesta dimensão de aprender com o pai, né? Aprender com a mãe. Então, nós aprendemos as coisas de Deus com aquele que nos ensina. E Jesus está aqui para nos ensinar. Está dizendo: olha, qual é o maior da sua casa? Quem é o mais importante? Aquele que serve mais. Aquele que é servidor de todos. Aquele que faz mais para os outros. Este é o maior. Mais importante, né? Então não é título, mas é serviço. O reino de Deus se dá pelo serviço. Qual que é a minha vocação? Qual é a vocação de cada um de nós? Servir no reino de Deus. Essa é a nossa vocação. Esse é meu chamado, teu chamado. Ser servo de Deus todos os dias da nossa vida. Por isso Jesus está ensinando os seus discípulos, ele estava dizendo para eles, mas eles já começam a querer achar que tem que ter chefe, né? Tem que ser chefe. Quem vai ser o chefe de todo mundo? Quem vai ser chefe da igreja, né? O Papa nem morreu, já está escolhendo outros candidatos para ser Papa. Já o povo é tão mau que o Papa não morreu e já tem gente mostrando candidato para ser Papa. É interessante que a igreja sempre que um Papa morre, quem eram os mais cotados para ser candidato não foram eleitos nenhum. Não ganharam. Quem ia ser, quando João Paulo II ia ser eleito como Papa, foi escolhido, o que estava sendo mais votado era o bispo do Brasil, do Aloísio, que estava sendo votado. E ele disse: eu não posso, eu estou doente, eu estou com uma doença grave, eu não posso assumir, então vocês não votem em mim. E quem acabou ganhando a eleição, que nem era o candidato mais escolhido, foi o último escolhido, era o Papa João Paulo II. O que tinha menos voto era ele. E de repente, o Espírito Santo eliminou aquele. No tempo do Bento XVI, a mesma coisa. O Papa Francisco nunca foi candidato a ser Papa. Nunca. Ninguém imaginava. Ninguém pensava que o argentino ia ser Papa. De repente, ele foi eleito. Então, Deus escolhe. Dentre os que eram Pedro, quem era o mais sábio de todos os apóstolos? Quem era o mais centrado, organizado, mais o homem que organizou a igreja de Jerusalém era Tiago, não era João.
João era o que mais amava Jesus. Se sentia o mais importante, se sentia o mais amado por Jesus. Mas quem amava mais Jesus era Pedro. Pedro é o que mais amava, o mais simples, o mais pobre, o mais humilde, o mais com todos, que não se sentia, o que sentia menos importante. Ele que Jesus escolheu. Então, a escolha é assim, Deus escolhe às vezes na nossa casa um para servir, né? Tem Deus que vai escolhendo uma pessoa em casa, às vezes, para ser aquele que vai ser sinal de Deus no meio de nós. Tem pessoas, tem família que tem um que é mais de Deus que todo mundo. Cada família tem um que vai mais para a igreja, que reza mais, que arrasta a família, que leva para Deus. Sempre tem um. Deus coloca sempre um sinal na nossa casa de alguém. Às vezes na nossa casa comunitária, nós que moramos, tem algum que reza mais, tem alguém que tem mais intimidade com Deus. Então, Deus coloca, porque coloca um como servidor, como sinal da presença dele. Geralmente tem na nossa casa. Às vezes na comunidade, está aquele que vai lá, que é o que abre a igreja às vezes, que varre, que cuida. Tem sempre alguém que é sinal de Deus, né? E aí por quê? Aí está a primeira leitura dizendo como é que essa pessoa age. Como é que eu vou agir para servir a Deus? Está aqui, ó. Meu filho, se decidires servir ao Senhor, permaneça na justiça e no temor. Prepara a tua alma para a provação. Aí as pessoas começam a falar mal, começam a reclamar, porque aquela pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Qual o santo que todo mundo escolhia para andar junto? Quem escolheria andar com São Paulo? É difícil andar com São Paulo. Até mesmo Barnabé, que é chamado o filho da consolação, teve vezes que deixou Paulo sozinho. Então não é fácil andar com os santos, não. Os santos são exigentes. Eles vivem, mas também exigem dos outros. Santo não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Então por isso está dizendo, prepara o seu coração para provação. Tem no coração firme e ser constante. Inclina teu ouvido para a palavra de Deus. Quer servir a Deus? Quer viver uma vida constante? Ouça a palavra de Deus e coloque ela em prática. Ouça o mandamento, guarda. Ele está dizendo desta riqueza. Não se assuste no momento da contrariedade. Nós vamos ser contrariados. Quem quiser servir a Deus vai ser contrariado, porque o mundo está indo para o pecado e você está indo contra a maré. Você vai contra, a água está descendo, você está subindo o morro. Você está subindo contra a correnteza. Quem vai lá de Santarém, de Belém para Santarém, de barco, ele vai remando ao contrário. O rio está descendo. O rio está descendo e a pessoa está subindo de barco. É o no barco. Então a pessoa sofre para ir para lá. Não é fácil ir de Belém para Santarém, não. É um negócio bem difícil. Porque está remando ao contrário. Nós cristãos remamos contra o mundo. Quantas pessoas que reclamam, que falam mal, que xingam, nós somos contra tudo isso, contra o pecado, contra a prostituição, contra o adultério, contra a bebida, contra a desonestidade, nós somos contrários. Então nós estamos contrários a esse mundo. Tudo que te acontecer, aceite constante na dor. Não fica com medo da dor, não. A gente parece que não gosta, mas pois é pelo fogo que o ouro e a prata são provados. E a pessoa de Deus é no cadinho da humilhação. Jesus foi crucificado praticamente nu. Para todo mundo ver. Quantas mulheres que foram mártires e foram colocadas nu na praça pública. Blandina era uma jovem de 16 anos. Ela não quis perder a sua virgindade e colocar ela pelada, ó, nua na praça pública, amarrada numa cruz. Tornou o espetáculo público para todo mundo. Depois mataram ela. Então é isso. O homem de Deus, a mulher de Deus se coloca na provação. Crê em Deus, Ele cuidará de ti. Endireita teus caminhos, espera, conserva no Senhor. Vós que temeis, cantai a vossa misericórdia. Confiai nele e a recompensa não vos faltará.
É isso que nós temos que ter. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, salmodiai e alegrai-vos vossos corações, e eles ficarão iluminados. Então, para o serviço de Deus, é estas graças que hoje Ele está falando para nós. Confia no Senhor e não ficará desiludido. Então, essa é a nossa confiança de cada dia. Ser provado no cadinho da humilhação. Ele falou, quem confiou no Senhor que foi abandonado? Ninguém fica, porque o Senhor vem, o Senhor é compassivo, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa nossos pecados. E no tempo da tribulação, Ele nos protege. Então, esta é a graça que hoje está falando a palavra de Deus. O Salmo de hoje vai nos dar essa riqueza. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará por vós. Então vamos pedir essa graça. Fecha teus olhos por um instantezinho. Nós vemos aqui, Jesus está dizendo que este que tem essas características, que vai ser o servo do Senhor, que vai estar na sua frente, que vai ser aquele que ilumina o coração dos outros com esta graça. E foi para isso que Deus nos trouxe, para que nós sejamos iluminados, para que nós tenhamos esta riqueza no nosso coração de servir os outros em Deus, porque o nosso serviço a Deus, Ele nos dará a recompensa.